Aos 84 anos, Paulo Albernaz, ex-vereador por 4 mandatos e deputado por outros 5, não tem mais pretensões políticas. Isto não impede que o ex-presidente da Câmara de Campos tenha suas opiniões e as expresse. Em entrevista a Cláudio Andrade, o ex-deputado PMDBista faz uma análise política do momento brasileiro. Respeitado tanto na Câmara local quanto na Alerj, Albernaz reclama da falta de transparência na política que rege a cidade em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa A Polêmica e hoje temos a presença de Paulo Albernaz, político tradicional da cidade de Campos dos Goytacazes e também do estado do Rio de Janeiro. Antes de entrarmos com Paulo, vamos ao nosso Fala Povo e a pergunta é muito simples. Qual o significado da palavra política para você, cidadão? Política, honestidade. Falta honestidade na política, né? Seriedade, falta muita coisa. Política, todos nós que nascemos, nós somos políticos. Desde que a gente discute alguma situação, nós somos políticos. E no caso da nossa política? Muito suja, né? Mas vamos ver se melhora, né? Para mim tem que mudar, tá? Muita coisa precisa, né, o governo fazer, né, pro nosso estado, né? Política, quem sabe fazer política hoje? Entendeu? Tá difícil fazer política hoje. Safadeza tá imperando isso daí, entendeu? Ninguém consegue acreditar em mais ninguém. Políticas são homens, né, que tentam, governam cidade, estado e o país, né? E uns que tentam, pelo menos, olhar pelo bem-estar do povo. Ou não, né? Eu acho que tudo que rege a nossa vida está em torno da política. Acho que são as atividades do dia a dia. Política. Palavra importantíssima, né? Para se decidir todos os rumos de um país, né? Cidadãos, né? Para os cidadãos, coisa muito importante a política. Só que a gente não tem bons representantes, né, na política e por isso soa para todo mundo como uma palavra ruim, né, negativa. Paulo, um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com as suas abordagens. Prazer muito grande, dar uma boa tarde a todos aqueles que estão interessados em saber dos acontecimentos da nossa terra, da nossa região, do nosso estado, do nosso país. A pergunta dirigida a mim, naturalmente, é uma pergunta muito importante, porque se fosse dita por Platão, política seria a maior das mitologias. Mas a palavra política, para mim, na sua essência, significa trabalhar pela comunidade, fazer uma interligação entre os poderes e o povo, representar o povo sempre que for chamado. Política, portanto, a execução de um plano de trabalho a fim de beneficiar todo um povo. Paulo, uma grande satisfação minha, eu, uma pessoa que gosta de política como eu gosto, de estar aqui ao lado de uma pessoa que teve nada mais, nada menos que 9 mandatos, se somarmos aí os mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e também na Câmara de Vereadores. E nós sabemos, eu queria ouvir um pouco do senhor disso também, que a política não se faz somente com mandato, né? Nós acordamos e dormindo fazendo política. E eu queria que o senhor fizesse um pouco uma observação com relação a isso, dessa necessidade de a gente trabalhar a política também fora do cenário, fora do âmbito legislativo. Como é que é esse dia a dia que a pessoa precisa fazer essa política? Bem, no exercício do mandato, você naturalmente faz a política buscando nas pessoas aquilo que às vezes você não tem. O que você não tem, você busca em alguém. E o atendimento às pessoas, como eu fiz por muitos anos, trouxeram para mim, esses atendimentos, uma vivência muito grande no sentido de produzir alguns atos em favor daquilo que eu sempre pensei, de que o homem público, na busca dos seus ideais, não pode se afastar das coisas corretas e nem do trabalho em favor do povo. É claro que política existe
quando a gente trabalha numa empresa, a política administrativa, familiar, enfim, política é tudo aquilo que a gente pode fazer e em contato com pessoas. Mas política, falando-se daquele que tem mandatos outorgado pelo povo, e como a própria Constituição diz que o mandato outorgado pelo povo deve, em nome desse povo, ser exercido. Então, os mandatos nos trazem poderes, é claro. E às vezes representações, né? Representações. E às vezes nos trazem também fantasias. Porque o poder é uma fantasia. Eu não entendo o poder de outra maneira. Porque aquele que executa o poder, beneficiando a população, não querendo se enriquecer com o dinheiro público, aquele que tem o poder nas mãos para beneficiar as pessoas, aquele que busca, através do trabalho do dia a dia, trilhar pelo caminho da verdade, aqueles que querem, na verdade, não é? Repetindo a verdade, trabalhar pela população, pelo seu povo. E eu tive esses exemplos, tive muitos exemplos assim, pessoas que eu conheci durante a vida política, e alguns já não existindo mais hoje, mas me deram verdadeiras lições de aprendizado. De aprendizado. Formidáveis para mim. Então, eu entendo a política como um fator preponderante para a essência da vida, porque tem a política até dentro das igrejas, tem, claro. Que tem. Tem sim política nas escolas, temos. Paulo, nas empresas, claro que nós temos. O senhor está com 80 anos. E como é que começou esse gosto pela política? Quem levou, qual foi o momento que despertou o senhor para o mundo da política? Bem, eu estudava no curso noturno e trabalhava durante o dia. E onde o senhor estudava? Nesse ano eu estava estudando no Bittencourt. E houve um congresso estudantil. Eu não me lembro exatamente se esse congresso se deu dentro da Federação dos Estudantes, no prédio, né, da Federação dos Estudantes, ou ali no Colégio Batista. Eu estou numa dúvida aí, porque o tempo eu não esperava nem pensar mais nessas coisas, apesar de que a história da gente, não é, a vida que a gente levou, muita coisa a gente se recorda. Mas o que aconteceu é que, participando do congresso, eu acabei discutindo alguns problemas relacionados aos estudantes, que era de interesse daquele momento, a discussão era essa. E aí saí dali, dias depois, alguns colegas me procuraram. Demésio Carlos Campos, um deles, Jurandir Siqueira Mota e Gilberto Siqueira Mota, pessoas que eu estou me lembrando no momento. E Arlindo Farinelli. E outros. Um grupo. Eu, Paulo, queria que você participasse, nós queríamos que você participasse da Federação dos Estudantes conosco e tal. Eu digo, pois não e tal, mas como é que é o negócio? Você podia ser o candidato nosso. Mas como candidato? Tem tantos rapazes aí, dispostos, querendo. Não, mas tem que ser você. E eu aí aceitei, participei, fizemos uma eleição, eu muito sem experiência, e a eleição não deu certo. Veio outra eleição, nós arrebentamos. E dali foi o passo para entrar na carreira política. Ali, olha só, mas aí essa participação nossa surtiu muito efeito, porque o que eu fiz? Eu com os colegas íamos para o IEPAM. No IEPAM, muitos alunos, 6.000 alunos, e ali nós nos posicionamos muito bem e tivemos uma votação esplendorosa para a Federação dos Estudantes de Campos. Criei o Banco do Livro, trabalhei muito em fatos de interesse dos estudantes e, terminado o mandato, eu me recolhi. Dias depois, o mesmo grupo foi à minha casa.
E lá, eles disseram a mim, esse grupo disse a mim, que eu teria que ser o candidato a vereador representando os estudantes de campus. Eu disse, não quero me meter nisso, não posso, absolutamente, não sei nem o que falar. E a verdade é que eu acabei sendo candidato. Primeira eleição, não deu certo, porque é natural que não dê, sem experiência, só tinha pessoas sabidas, mas mesmo assim nós tivemos uma boa votação, e daí então surgiu a outra oportunidade da eleição seguinte. E aí emplacou. Aí eu gostava do PTB, não é? De João Goulart, eu gostava de Zé Alves de Azevedo, gostava muito do doutor Zé Alves, achava uma pessoa maravilhosa, e tinha outros companheiros bons. Mas aí nós já estávamos no golpe militar. Eu sabia que a minha participação teria que ser em favor do profissional liberal, do estudante. Mas com muito cuidado, porque com cuidado, mas um momento tinha que ser sensível, contra, né? o golpe militar, que eu não aceitei de forma alguma o golpe militar, mesmo não sendo um participante da política já com certa experiência, mas não gostei daquilo. E aí o que aconteceu? Eu acabei sendo candidato novamente, e em 1970 eu fui o mais votado do MDB. Que virou depois o PMDB. Virou depois o PMDB. E na eleição seguinte eu fui novamente... Que era o oposto à Arena na época, né? Era Arena e MDB nessa época. Porque todo mundo foi caçado, né? Dos outros partidos, né? Do PTB, PT não existia, era o PTB, essas duas siglas eu tinha o Partido Comunista também, O Partido Comunista também. Mas, na verdade, eu passei a me dar muito bem com pessoas relacionadas ao Partido Comunista. Não que eu fosse comunista, nunca fui, é verdade. Mas eu me relacionei muito bem com Batistinha, com Temístocles Batista, com Almirante e tantos outros. Eu falando assim, as pessoas, se tiver alguma pessoa daquele tempo me ouvindo, vai saber de quem eu estou falando. Só que eu nunca fui e nem participei de nenhum ato comunista. Então isso foi a entrada do senhor no mundo da política. Foi a minha entrada. Agora... Aí fui eleito a primeira vez, em 1970, e uma coisa que me causou estranheza é que logo após a minha eleição, alguém chegou à minha casa, vindo do Rio, dizendo que era jornalista, queria fazer uma entrevista comigo. Eu falei, mas comigo? Eu sou um vereador aqui do interior, sou do Jornal do Brasil. Aí, poxa, eu sabia que alguma coisa boa não ia acontecer. E aí, sabe o que aconteceu? Eu dei toda a liberdade, sentou na minha varanda, e depois a minha esposa, né, ela veio falar comigo assim, meu filho, a mesa está posta, vamos até a mesa e vocês fazerem um lanche. Ela não sabia o que se tratava com aquela pessoa. E ele convidou aquele cidadão para entrar, e ele sentado à minha mesa, com meus filhos em volta, 6 filhos, tudo pequenininho, né? E aí ele se sensibilizou com aquele tratamento nosso. Ele falou, olha, eu vim aqui para outra finalidade, eu sou sargento do Exército, eu vim aqui para te averiguar, ver você, mas sei que você não tem nada, porque tem uma família dessa e tal. Aí me elogiou muito e se despediu, nunca mais voltou. Depois eu tive mais alguns casos desse tipo, mas aí, né, aí acabei, vamos ser político mesmo, e emplacou. Aí não teve jeito, foi uma porção de vezes. Daqui a pouco a gente volta de novo à questão da política. Paulo, qual a sua religião? Bem, eu sou evangélico. Evangélico. Sou. Estou perguntando isso pelo seguinte, nós estamos assistindo hoje, principalmente hoje que eu digo no cenário atual da política, muitas pessoas ingressando nas religiões católicas, evangélicas, muito mais por um cunho de interesse político partidário do que questão de fé, de realização. Com a sua experiência de vida, como você vê esse fato hoje, que para muitos é um fato até triste? Olha, eu sempre fui da Igreja Católica e tive muitos amigos na Igreja Evangélica, principalmente a Assembleia de Deus
a Assembleia de Deus de Campos, de Madureira, e hoje eu estou a minha igreja é a Igreja Assembleia de Deus Central. Sim. E o pastor, eu acho uma pessoa maravilhosa, pessoa que eu conheço há muitos anos, e eu vou dizer sinceramente, o importante da política é a gente, da religião, é a gente entrar, participar, vivendo a religião. Eu não consegui fazer isso na Igreja Católica, na igreja evangélica eu consigo. Bom, agora, eu já tive muitos apoios dessas igrejas que eu citei, muita coisa. Então, eu não fui para lá pensando em ter mais um voto absolutamente, até nem ia ser candidato a mais nada, até que surgiu uma candidatura que não era para existir, mas eu gosto da política. E por isso mesmo, os próprios irmãos da igreja, os pastores, alguns são muitos amigos meus, quase todos, e sempre falam comigo até sobre política. E foi lá que eu tive a oportunidade de levar o Roberto na reunião do Ministério. Ora, mas não foi para mim, foi para uma pessoa. Não, de forma alguma eu aceitaria, por exemplo, vou para ali porque tem que ser na política. Não, por causa do interesse político. Religião como trampolim, não, né? Absolutamente. Até porque eu aprendi uma coisa, não se pode mentir. Na política, quando você mente, você vai se engasgar lá na frente. Porque mentiu hoje, amanhã vem o retorno aqui. E essa imagem hoje um pouco desgastada, devido até às manifestações que ocorreram no passado, se deve muito a essa mentira, vamos dizer assim? Pode ser sim. Porque, olha, como é que você vê? O cidadão é pedófilo, mas ele é uma autoridade da igreja. O cidadão pratica atos irregulares, né, participando de enriquecimentos ilícitos, e ele se diz da igreja. Não importa. Não importa a igreja, importa o que. Aí importa o cidadão, não é a igreja, no meu modo de entender. Perfeito. Nós estamos conversando com Paulo Albernaz, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.